Paz do Senhor, evangelista Wilton Samarone. Vamos falar hoje de um tema bem interessante, que é o aquecimento global. Vamos falar um pouco aquecimento global, desse, aquecimento global entre aspas. Eu, na minha opinião, isso é uma farsa. Eu tenho a minha ideia e vou te provar na Bíblia aqui que isso é uma farsa. Alguém está enchendo os bolsos com essa ideia de aquecimento global e quer colocar a culpa no homem, na humanidade. Diz que nós, o homem, estamos destruindo o planeta, a natureza, destruindo o mundo. Olha, presta atenção. Mas primeiro quero ler um livro. Livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo de número 32. Livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 32, que fala assim: E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, perfeito. E foi a tarde e manhã do sexto dia. Viu ali? Gênesis capítulo 1, versículo 31 está falando que Deus viu que tudo que ele fez era muito bom e perfeito. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito, certo? Então vamos falar para você. Quando Deus criou o planeta, criou o mundo, o sistema, tudo que você vê e o que não vê, pessoas inclusive já morreram por desafiar Deus e falar que isso é um mero conto de fadas. Eu já vi pessoas perderem a vida por desafiar Deus. Eu lembro de um jornalista muito famoso e arrogante, por sinal. O nome dele é Fábio Porchat. Tá aí na internet. Pode ver, um dia ele ali cheio de arrogância na TV ao vivo e foi falar num programa de rádio, que ele também ele tinha um programa no horário de rádio, horário nobre, horário muito bom. Ele foi falar que a criação do mundo é um conto de fada, que isso é história para boi dormir. Dá uma olhada lá e vê como é que foi a morte do Fábio Porchat, sabe? O helicóptero deu uma pane lá, aí ele, com medo de morrer, pulou do helicóptero. O helicóptero bateu num viaduto, acabou caindo em cima dele, prendendo as pernas dele. Aí o helicóptero começou a pegar fogo. E como é que ele morreu? Gritando ali. Pagou um preço muito caro por desafiar, dizer que a criação de Deus é um mero conto de fada, história para boi dormir. Foi as palavras dele, pagou um preço caro. Mas aqui o texto fala que Deus viu que tudo que ele criou era bom e perfeito. Certo? Aí um dia eu estava assistindo um podcast, eu não me lembro agora quem que era e que podcast que era, mas eu lembro que o rapaz, sim, era uma entrevista de um vereador de Curitiba, acho que era o Betega, uma coisa assim. Parou uma pessoa na rua e ele fala: o que você acha do comunismo, do socialismo e do direito, né, da democracia. Democracia, socialismo ou capitalismo? É isso, a pergunta era: o que você acha de socialismo e capitalismo? Aí o rapaz lá falou que é contra o capitalismo, porque esses capitalistas, esses grandes empresários, esses homens com a sua ganância, eles estão destruindo o planeta, poluindo, jogando milhares de toneladas de reagente químico no ar, e isso e aquilo, e estão enriquecendo e destruindo o planeta. O menino falou isso na rua, isso me inculcou. Eu falei: nossa, os capitalistas estão destruindo o planeta? Destruindo o planeta? Eu falei assim: como é que eu convenço uma pessoa dessa? Dá uma explicação para ele que eles estão sendo enganados. Sabe o que acontece, meus queridos, meus amados? Quando uma pessoa conta uma mentira uma vez, aí depois a pessoa ou a mídia mesmo, como acontece, que essas grandes mídias podres aí, principalmente uma tal de Globo lixo aí, sabe? Eles começam com a mentira, depois eles começam de novo falando da mentira e depois eles de novo falam a mentira. Se você falar a mentira uma vez, duas vezes, três vezes,
aí as pessoas acabam tendo por verdade, acabam pegando essa mentira e aí eles continuam repetindo. É crescimento global, o homem está destruindo a natureza, está destruindo o planeta, o mundo vai acabar, o homem, a culpa diz que é sua, a culpa é nossa. Mas quando você lê a Bíblia em Mateus 5,5, diz que bem-aventurados manso de coração, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Se a terra fosse ser destruída ou tivesse sendo destruída ou acabando, Deus não ia dar uma promessa dessa para quem é bem-aventurado, pobre de espírito, porque nós herdaremos a terra. Isso não fala de lote, de um terreno, de uma chácara, de uma fazenda. Não, não fala. Porque se você não pagar os seus impostos, o IPTU, o governo vem, o município vem e pega a sua casa, toma a sua casa. Vai para a dívida, você não paga, o município toma a sua casa. Então não é sua casa, seu terreno, sua fazenda, seu lote. Não é isso. Está falando do planeta, que bem-aventurados mansos e humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, é o planeta. Deus fez essa promessa para nós, e o planeta é nosso. Nosso, ninguém vai destruir o planeta. O único que tem o poder de destruir esse planeta é Deus. É Deus, e ele fez essa promessa. E deu, a terra permanecerá para sempre. A terra é nossa, ele vai destruir o que tem dentro do planeta ali, o governo o humano, essas trevas, é outra coisa. Ele vai acertar de conta com isso aí, com esse povo. Isso é outra coisa, mas o planeta em si, a Terra, ele nunca vai destruir. Aí o menino falou que os capitalistas estão destruindo o planeta, causando um aquecimento global. É essa parte que eu quero te fazer, que eu quero chamar a tua atenção. Aquecimento global. Rapaz, como que seria feliz uma nação cujo Deus fosse o Senhor? Seria feliz uma nação se tivesse um líder com uma visão mais direcionada para as coisas certas, para as coisas da direita, para as coisas do bem. Como José do Egito. Como eu queria ser governado pelo um homem daquele. Se o homem é de bem, um homem é justo, um homem é reto, a nação inteira é abençoada. Ao contrário do nosso presidente. Por uma única fala que ele fala, só fala abobrinha, só fala besteira, uma única fala causa milhões de prejuízo para mim e para você. Que nem aquela fala errônea que ele falou, se a carne está cara, compra ovo. Rapaz, o ovo despencou o preço, já falei já no outro vídeo, o carro do ovo sumiu, você não se vê mais carro do ovo. Mas aí eles fazem essa reunião, dessa tal COP30, sabe, faz essa reunião para tratar de um assunto que eles não têm o poder de mover uma palha para bem ou para mal com relação ao planeta. Ninguém nada pode fazer. Ah, mas essas catástrofes aqui, essas queimadas lá, isso é coisa que acontece. Alguém toca fogo por engano, bituca de cigarro ou vidro na mata, tantas coisas que faz dar uma combustão espontânea, esse tufão, esses ventos que acontecem aí. Isso é nada mais que juízo de Deus. Deus usa a própria natureza para subjugar um povo, subjugar uma cidade, uma nação, sabe? Assim como o império Nínive era um império muito arrogante, Deus julgou ele e usou as próprias águas do rio Eufrates, veio contra a nação. A cidade tinha uns muros fortes, resistentes, mas a chuva foi tanta, a água aumentou tanta correnteza que derrubou Nínive, quebrou todos os seus muros e ficou fácil invadir e destruir todo mundo, sabe? Deus usa a natureza para subjugar um povo, uma nação, certo? Então, o cara faz uma reunião, sabe, que não vai dar em nada. Gastou 775,9 milhões para essa reunião, que foi um fiasco. 775 milhões do seu dinheiro, dinheiro do contribuinte, dinheiro que podia estar ajudando quem deveria ser ajudado. É o pobre, o menos favorecido. Não quero dar uma de Robin Hood aqui, tirar dos ricos e dar para os pobres. Não, não é isso. É a minha indignação, porque eu sei, porque essa farsa do aquecimento global, isto é a maior mentira que estão pregando até hoje, para alguém de denominadas ONG, várias ONG, de vários institutos de pesquisa e isso aqui, estão só enchendo os bolsos sobre um tema que não existe, não é verdade. Por quê? Por que eu falo que não existe? Acabei de ler o texto aqui,
Aí Deus criou o planeta e Deus viu que era bom, que é perfeito. Você me fala que tem aquecimento global? É a mesma coisa que você está falando para mim que Deus criou o planeta com um problema, planeta com uma falha. Ah, tem uma falha. Deus criou esse planeta, aí o planeta tem uma falha, tem um problema grande aqui, aí nós não vamos suportar. É o aquecimento. Você acha que um ser magnânimo, extraordinário, super inteligente vai criar um planeta com um defeito, com uma falha? Você fala isso, você acredita realmente nisso? Que um ser como Deus vai criar um planeta e deixar um problema sério, grave? Não, não vai. Eu vou te falar por quê. Se Deus criou o planeta e deixou o dia e a noite, justamente é para amenizar a questão da temperatura. Se um lado é dia, o outro lado é noite, aí quando gira, aquele lado que está quente, que era o dia, passa a ser noite e resfria. E aqui que está frio, vai aquecendo. Aí vai essa rotação para estabilizar a temperatura do planeta. E aonde é que está o aquecimento? Você quer falar de aquecimento? Vai na Sibéria. Vai na Sibéria, tem uma cidade lá que nunca viu as trevas à noite. Não tem noite lá. Lá é 24 horas de luz solar. Na Sibéria. Vai lá. 24 horas de dia. Não tem a noite. É 24 horas de luz. 24 horas dia. Dia e noite. Não tem escuridão. Tanto como faz o dia como a noite lá. É sempre como se fosse meio-dia para nós. Não tem escuridão na Sibéria. E lá é uma geleira pura só. Gelo. Puro gelo. Por que lá não é quente, então, se é 24 horas de sol? Quando se conta uma mentira uma vez, duas, três vezes, as pessoas já têm ela por verdade. Sabe? Aí eles gastaram 775 milhões para essa reunião que não vai dar em nada. Certo? Porque é assim, é só você estudar um pouquinho. Por que os governantes não quer que a população se informe? Por que esse Lula aí, esse barbudo 9 dedos aí, esse pinguço, está morrendo de medo que os jovens só ficam na internet pesquisando tudo? Porque as suas mentes se abrem através do conhecimento, que um ou outro vê uma verdade, uma mentira que está ali, ele desmascara e coloca e publica, aí ele está ficando incomodado com isso. É lógico, por isso que ele quer. Por isso que ele veio com aquela piadinha ali. Porque você só fica na internet. Antigamente, as conversas eram olho no olho. Por causa de um vídeo como esse, que desmascara. E eu vou falar para você aqui a verdade dessa farsa do aquecimento global. Um povo que tem conhecimento, ele não é escravizado. Agora, um povo que não tem conhecimento, um povo que é ignorante, que é leigo, ele é facilmente subjugado por qualquer um que tem palavras de arrogância, palavras de mentira, palavras de engano, palavras de erro, que sabe amaciar, passando na sua boca um melzinho, e ó, com conversinha furada, sabe? Deixa eu te falar, é só você estudar um pouquinho. O que acontece com o ar quente? Da evaporação. Tudo que tem aqui, orgânico ou não, reflete calor. E o calor, o ar quente, o que acontece com o ar quente? O ar quente é leve. Isso é ciência. É ciência, isso é quinta série. Eu vou falando aqui algo da matéria que eu lembro de quando eu estudava na quinta série, no ano de 1992, na escola Lúcia Martins Coelho. Não lembro do nome da professora, mas isso é matéria de quinta série. O que acontece com o ar quente? Quando tem muito ar quente, o ar quente é leve, diferente do ar frio. O ar frio é mais denso, ou seja, é mais pesado. O ar quente ele é leve, que ele sobe. O que acontece com o ar quente quando sobe? Ele vai subindo, ele vai subindo. Enquanto ele está sendo leve, enquanto ele é leve, ele vai subindo. Uma hora que ele começa a esfriar, ele já para. Só que quando há uma grande quantidade de calor absurda, ele sobe mais rápido, ou seja, tem mais partícula de ar quente no ar, ele sobe mais rápido, só que daí acontece uma coisa que é muito boa.
ele esfria muito mais rápido. Se ele subir e atingir uma altura de 500 metros apenas, 500 metros, quando há muito, por isso que dá essas pancadas de chuva torrencial do nada, de repente, quando há muito ar quente, ele sobe muito rápido e ele resfria rápido, porque a velocidade que ele sobe também faz com que ele baixe a temperatura. Se ele subir devagar, ele vai demorar a esfriar. Concorda comigo? É muito ar quente, muita quantidade de ar, sobe rápido. Também ele atinge a altura de 500 metros, ele resfria. Pronto, condensa, vira chuva, cai. Cadê o calor? Cadê o calor? Pra cima de mim. E quando tem uma quantidade média de calor, de temperatura muito quente, uma média, ele começa a subir, aí no 500 metros ele não esfria. Ele vai esfriar com 800 metros a 1000 metros de altura, ele esfria. Onde dá? Começa a dar aquelas nuvens negras, começa a amontoar as nuvens lá em cima, como é pouca quantidade de calor, começa a formar as nuvens. Aí começam a se formar as nuvens. Quando chove de repente, não dá tempo de formar nuvem. Subiu, condensou, pum, caiu, aquela torrencial. Agora, quando a quantidade de calor é menor, ele sobe e mais alto, 800, 1000 metros, aí começa a formar-se as nuvens. Só que daí o ar lá já está frio. Cadê o ar quente? Cadê o calor? Cadê a caloria? Cadê o aquecimento? Aí quando tem muito pouco calor, pouco, aí ele vai subindo, porque o ar quente sobe. Ele sobe, aí ele atinge, para esfriar, a altura de 500 metros a 2000 metros. Ele esfria. Quando é quantidade bem pouca de calor, ele vai atingir uma altura mais alta. Você tá vendo como é que é a coisa? Agora eu vou dizer outra coisa também. Isso aqui, quem vai saber é quem trabalha na Força Aérea. Quem trabalha na Força Aérea, na aeronáutica. Ó, isso é a aula, isso é coisa simples. Aí depois eu vou te perguntar, onde é que está o aquecimento global? Sendo que o estado que eu moro aqui é o maior produtor de milho e de soja. Sabe? É muito verde, é muito oxigênio. Soja é 6 meses, safrinha também 6 meses, só o ano todo plantando. Milho e soja. Tem a maior indústria aqui de papel, celulose. Eles estão reflorestando milhões de árvores de eucalipto ali. Ó, milhões. Sabe? O Brasil inteiro é rico de plantação de soja, feijão, de milho, de trigo, de tudo. Sabe? Isso gera oxigênio. E eles consomem o carbono, o gás que não presta. Agora eu vou te falar, quem é aeronáutica vai saber, quem é da aeronáutica. Quando você vai pilotar um avião, cada avião tem um teto. Ó, você vai entender. Cada avião tem um teto. O que é um teto? Vamos supor que esse avião aqui é um avião. Eu não sei a altura de cada avião, mas eu vou falar um aqui, vou chutar aqui. Não é essa, sabe? Mas eu vou falar que, vamos supor que esse aqui fosse um avião F-15, né? Um F-15 eu vou falar, mas não sei o teto dele, a altura dele. Tudo bem, esse aqui é um avião F-15. Então, a cada avião tem um teto. Uma altura máxima que ele pode subir lá para cima. Porque lá para cima é muito frio. Lá em cima. Chega a 2000 graus. É frio. É muito frio. Então, se o avião chegar muito lá em cima, ele congela. O equipamento dele não responde e ele acaba caindo e morrendo. Cada avião tem um teto. Porque lá em cima é muito frio. E os aviões não podem, tem que evitar aquela parte lá em cima. Sabe? Então, cadê o aquecimento global? Se todo o ar quente que é gerado aqui sobe e resfria ali para poder controlar a temperatura. E agora essa palavra que eles batizaram, essa teoria, que eu falo que é uma teoria de aquecimento. Ai, meu Deus do céu. Olha, vou falar aqui um pouco sobre quinta série. De novo, matéria de quinta série. Tem algumas palavras que a gente pode classificar dentro da matemática, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O que é quando eu falo
essa palavra aqui, ó, frio. Ah, está frio. O que você vê dentro da matemática? Em qual das 4 operações eu posso colocar essa palavra? Frio. Nossa, está frio. Está frio. Então você vê que essa palavra a gente pode colocá-la de diminuir, né? Então a gente pode colocar essa palavra que é uma palavra negativa. Frio. Você vem negativo. Frio. Baixo. Dentro da matemática, então a gente podia colocar ela na diminuição. De menos. Tá, vamos colocar a outra palavra. Ah, tá morno. Ó, tá morno. Morno quer dizer então que tá quente. Dentro da matemática, a gente pode colocar ela na adição. Tá quente. Ou morno. Ó, adição. Ah, tá frio hoje. Ó. Tá vendo? Agora essa palavra aqui, ó, aquecimento. Dentro da matemática, a gente pode taxar ela também de uma dessas 4 operações. Aquecimento, que você lembra? Aquecimento, quer dizer que ela pertence ao positivo. Quer dizer, é mais na adição. Então tá adicionando o calor. Só que essa palavra, ela é uma palavra infinita. Quem colocou nessa teoria do aquecimento global errou. Ou pensou que eu não ia me tocar, ou que muitos que vão ouvir esse vídeo ia se despertar. Esta palavra aqui, aquecimento, é uma palavra infinita, assim como a matemática. A matemática é infinita, sabe? A matemática. E nos Fahrenheit, aqui ó, vou dar outro exemplo para você. Com quantos graus a água ferve? Se você coloca uma chaleira no fogão, quantos graus a água vai ferver? Ela vai ferver com 100 graus Celsius. 100 graus. 100 graus ela ferve. Aí o que acontece se você esquece, recebe uma visita ali no portão, você vai atender ela, você quer fazer o café, tá lá a chaleira no fogo, a visita tá ali e você não vê, esquece a chaleira. O que acontece? A água vai ficar em 100 graus? Não. Ela vai subir para 110, 120, 130, 140, 150. Por quê? Porque ela está no fogo. Enquanto ela estiver no fogo, ela vai estar no aquecimento. É sempre para cima. Então, para cima é infinito. O que acontece então que você pega e sai então? Aconteceu uma fatalidade ali na fora, você saiu lá para ver e a chaleira ficou no fogo. Aquela água vai aquecer, vai passar de 200 graus, 300 graus, até que vai se evaporar toda a água e vai ficar só a chaleira no fogo. E a chaleira vai estar com quantos graus? Mais de 1000, vamos supor. Até que ela começa a derreter. É só um exemplo, porque para cima é infinito. Você está me entendendo? Está sempre aquecendo. Enquanto ela estiver no fogo, ainda que não tenha água, mas ela está sob o efeito do fogo. Ela está sempre aquecendo. Ela não para, não atinge uma caloria, não para. A não ser se for um forno elétrico com um time ali, um temporizador, aí ele mantém, né? Porque o relé fica desligando, para manter aquela temperatura em 500 graus, 200 graus, 250, certo? Porque se não tiver, o forno queima, explode, derrete, porque é infinito. Agora, para baixo, abaixo de 0 é negativo. Negativo tem 1 grau, 2 graus, negativo 10 graus, 70 graus. Tem 200 graus. Por exemplo, aquele que é o mais gelado aí, que eles guardam esse sêmen de boi ali, guardado ali, fica dentro daquele ali, do nitrogênio líquido. É 200 graus. Congela imediato. Uma pessoa, um ferro, na hora, 200 graus negativo, congela instantâneo. Mas para baixo, ele tem um teto, para baixo, não existe mais para baixo do que esse valor que eu vou te falar aqui, ó. É 273 graus. Para baixo de 0, só chega a 273 graus. Para baixo disso, não existe mais frio, porque as moléculas, elas param.
parou, não tem mais. 500 mil graus frio negativo não existe. Agora para cima é infinito. Por isso que quem colocou esse nome aí, aquecimento global, o planeta não está em cima de um fogo de constante, certo? Não está em cima de um fogão. O Sol está milhões de longe de distância dele, e justamente essa rotação que faz onde que tem a noite e dia, é para resfriar o planeta. O Sol pega de um lado, desse outro lado aqui tem luz, aqui atrás é escuro. Aqui tá frio, aqui tá quente. Aí quando gira, dá o torno, por isso que ele gira lentamente. É para não aquecer demais, porque se ficasse parado, aí ia dando aquecimento. Se a Terra não girasse e ficasse sempre recebendo a luz do Sol, aí sim eu concordo que daria aquecimento. Porque ele está ali, aquele lado ali sempre ia aquecer e o outro lado sempre ia ser frio. Se não girasse o planeta. Do outro lado sempre seria frio para sempre e esse lado seria calor para sempre. Mas Deus é tão inteligente que fez a Terra rodar lentamente 24 horas, né? Não é 24 horas, é 23 horas e 43 minutos, alguma coisa assim. Mas esse giro lentamente é para isso. É para não aquecer demais o planeta, para não vir um tapado ou outro falar essa besteira que fala aí, aquecimento global. O homem está destruindo a natureza, o homem está destruindo o planeta. Mentira! Deus criou o mundo e criou e viu que tudo é bom, tudo é perfeito. Sabe? Deus é o ser mais inteligente do mundo, por isso que ele colocou o planeta lá e ele fica girando 24 horas. Esse movimento é o suficiente, o tempo suficiente para a Terra não aquecer e não aquecer demais, esfriar e não esfriar demais, para que haja vida na medida certa aqui dentro. Aí vem me falar que o homem, a culpa é nossa. Nós não temos poder não de destruir o planeta, não. Aí nem vocês têm o poder de consertar. Aí faz uma reunião dessa, gasta 775,9 milhões, uma coisa que não vai dar em nada, que foi um maior fiasco, uma coisa que é certa e que é perfeita, a natureza que Deus criou, que não existe aquecimento global. Sabe uma panela de pressão? Quando tem a panela de pressão, você põe no fogo, tem aquele botãozinho em cima ali, aquele ali chama-se válvula de alívio. Válvula de alívio. Enquanto a pressão está no fogo, a panela, lá dentro tem muita caloria, muito caos ali dentro. Se você abrir ali, de repente ela explode. Mas aquela válvulazinha é para dar o alívio, para manter a pressão controlada ali dentro. Então, Deus criou a noite para resfriar o planeta. Uma hora é dia, uma hora é noite. Deus criou a noite para ser essa válvula de alívio, como essa válvula da panela de pressão, para não ter esse aquecimento global, para ninguém morrer aqui, para ficar na temperatura certa, porque Deus criou o planeta e ele viu que tudo que ele criou é bom e é perfeito. Aí vem esses caras querer colocar a culpa na humanidade, em mim e você, nós destruímos, nós o culpado pelo aquecimento global. Nós somos culpados de estar engolindo essas mentiraiadas que vocês pregam, sabe? Vocês pensam que a população, o povo, é avestruz, que come tudo que vocês dão, que manda tudo que vocês dão. Não, mas agora vocês estão tratando com ovelha. Ovelha rumina, não engole tudo. Escuta aquele negócio, aí depois fica ruminando. O irmão falou isso, vai lá pesquisar. Pesquisa. Enfia tua cara num livro, vai estudar. E o o livro correto para se estudar, a verdade está aqui, ó. Tudo aqui, ó. Ciência, tá tudo aqui, ó. Matemática, ó. Evolução humana, tá tudo aqui, ó. Dentro desse livro, é a bússola. Vai estudar, vai ler, para de ser enganado por esse povo. Aquecimento global, faça-me o favor. Deus criou o planeta e criou perfeito. Bom, fique com essa palavra, com esse alerta. Tá bom? Compartilha se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, vai estar concorrendo a um relógio folheado a ouro que nem esse. Atingir aí 1000 inscritos, tá bom? Agradeço a vocês, compartilha aí para alguém, tá? Algum professor aí de ciência, de matemática, de geografia, compartilhe. Se eu tivesse o zap da minha professora de ciência, eu ia mandar para ela, ia ver o que ela ia falar. Compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Que a paz do Senhor seja sobre todos vocês, amém? Shalom.